Olá, vou estar iniciando então a apresentação aqui dos testes de UI referente à página post, tá? Então, aqui do lado eu tenho o meu server rodando, né, na porta 3000 na página post. E aqui nós temos alguns elementos. Então, temos a parte ali da sidebar, temos também um título e um subtítulo, dois text area, né? Com alguns placeholders. E também temos o drop-down e o botão. Vindo para o teste então aqui eu estou importando, né, o Playwright, que é a ferramenta que vai fazer os testes de UI. Na linha 3 eu estou então setando o meu servidor, que vai rodar, precisa para o Playwright saber na onde ele precisa logar, né? O meu servidor tá rodando, precisa estar rodando para aplicar os testes. Então eu coloquei dentro o teste de UI dentro de um bloco describable, né? Esse bloco describable eu posso utilizar para agrupar testes semelhantes ou fazer um bloco de teste. Por que eu coloquei o describable? Porque antes de cada teste eu estou pedindo então para o Playwright entrar na página que eu vou testar, tá? Então eu coloquei todos os testes referente a UI de posts dentro do Describable, exatamente para toda vez que ele for rodar um teste, antes de rodar um teste, ele entra na página, tá? Bom, então para iniciar um teste, eu escrevo outro bloco chamado teste. Então dentro desse teste eu vou descrever, né, o que eu espero fazer, e dentro desse bloco teste eu coloco as funções ou os testes que serão rodados, tá? Então aqui o primeiro, o que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar se contém título e subtítulo da página. Então, como nós estamos trabalhando com o servidor local, nós temos que trabalhar da seguinte forma. O Playwright vai entrar na página, vai mandar uma requisição para o servidor e o servidor vai responder. Então, como essa comunicação, né, front e servidor, ela não acontece de forma síncrona, ou seja, ele é assíncrono, ele vai receber. Ele não acontece em passo a passo, pode demorar a acontecer, como pode acontecer de forma imediata. Nós precisamos usar dois contextos, que é o async, de assíncrono, e o wait, ou seja, eu estou informando então para o meu servidor e para o meu teste que é o seguinte, ó, vai acontecer uma requisição, só que essa requisição ela pode ser de imediato ou ela pode demorar. Ou ela vai acontecer, mas nós não sabemos que ordem vai acontecer, então você vai ter que esperar e quando acontecer você registra a chamada, né? Você registra a chamada e retorna a chamada. Então nós estamos usando os dois conceitos, await e async. Então tá, o que ele está fazendo aqui? Ele vai validar. Quando eu dou o async, eu estou falando, ó, Playwright, entra na page, né, que nós fizemos antes ali, que está localizado localhost 3000/post, e você vai setar um teste, né? E aí, para eu fazer esse teste específico, eu uso o teste.step, ou seja, estou setando um teste. Nesse caso, ele deve conter, ele vai procurar, né? Ó, esse teste aqui, ó, você vai entrar na página e essa página deve conter o título cadastrar post. E aí o que eu faço? Eu jogo um await, né, para ele esperar a requisição voltar. O expect, né, que eu estou falando, ó, espero que você entra na página, você vá lá na página e busca dentro da minha página o título, né? O título. E daí esse título tem o seu nome escrito cadastrar post. E aí você verifica para mim se ele é visível. Então o Playwright vai entrar lá,
vai entrar na página, vai pegar, né, o que nós chamamos de locador, que é uma referência que vai conter o cadastrar post. Então ele vai procurar na página, quando ele localizar, falar, opa, tá aqui, eu preciso ver se esse cara existe, se essa propriedade aqui de título, ela existe, está visível no meu site. E aí ele retorna verdadeiro ou falso, se o teste passou ou não, tá? Então é isso que ele faz. O segundo é semelhante, então eu estou setando, e aí agora ele vai verificar, e aqui eu usei o locator, né? O primeiro, ele pega uma referência, eu dou uma referência para ele, ou seja, fala assim, ó, você vai pegar o reading, que é uma referência de título, e esse título tem que ser o name. Então ele vai procurar por toda a minha página todos os títulos que tem por nome cadastrar post e vai verificar se todos esses caras estão visíveis na tela. O locador, ele trabalha de uma forma diferente. Eu posso pegar e mandar ele direto procurar em um ID uma classe. Nesse caso, eu tenho um ID da página post chamado subtitle. E aí eu estou falando assim, ó, vai nesse ID, na propriedade ID, na linha que tem essa propriedade ID, e verifica se lá, né, tem o texto adicionar seu post. E aí ele vem, abre a minha tela, pega o ID e verifica se esse ID tem a tela, né, tem o nome adicionar post, né? Aqui nós poderíamos acrescentar esse aqui em cima para verificar se esse cara aqui está visível. Poderíamos, mas aqui ele também já atende, né? Porque se não tivesse o subtitle e não tivesse visível, ele não ia aparecer, tá? O segundo bloco de teste, eu estou validando se os campos de texto ou os text area eles estão visíveis na tela, tá? Então aqui eu criei uma variável, tá? Dentro dessa variável, então eu estou pedindo para o Playwright entrar na página, para ele procurar o placeholder que eu coloquei lá na linha do HTML, que está escrito como título. E aí, depois que ele faz isso, ele vai lá e ele entra no site, manda uma requisição, né? Abre a tela e verifica, então, ele espera que esse campo título post ele esteja visível. Né? E aqui nós temos um erro, já vamos arrumar. E verifica se ele está visível. Se ele estiver visível, o teste passa. E aqui eu tô fazendo duas validações. Eu estou fazendo uma validação para ver se o placeholder dentro do text area ele está visível, tem o nome título. E eu estou verificando... Perdão. A primeira ali, expect campo título post to be visible, ele está verificando se existe o campo de texto, né, ou text area. E o segundo, ele está verificando se o placeholder, ou seja, o nome que está dentro, né, desse text area é título. E aí ele está verificando duas coisas. Ele verifica se o elemento, né, campo texto existe na minha tela e também verifica se o placeholder que está dentro desse campo de texto é título. E o segundo, eu faço a mesma coisa. Então, crio uma variável campo conteúdo, vou lá, busco esse placeholder que está escrito como adiciono conteúdo e pergunto, né, falo para o Playwright verificar se existe esse campo de texto, está visível na minha tela esse campo de texto. E logo em seguida eu também verifico se o texto que está escrito dentro dessa área de texto adicione o conteúdo do seu post, tá? Ou seja, eu estou verificando se essa caixinha aqui existe e se dentro dela está escrito título. E também estou verificando se essa caixinha aqui embaixo existe e se dentro dela está adicione o teu conteúdo, ok?
Agora, dentro desse bloco teste aqui, eu também estou verificando o seguinte. Eu quero verificar se dentro dessas caixinhas eu consigo alterar os campos. Ou seja, eu descrevi, né, o teste como espera alterar os campos de título e post. Vou lá, peço então para o Playwright entrar dentro da página, procurar pelo placeholder título, e aí eu uso outra função que é fill, que eu falo assim, ó, agora você vai escrever dentro desse cara. E você vai escrever da seguinte maneira, conseguir colocar o título. Depois eu pego, né, eu peço para ele entrar, selecionar esse cara aqui, e dentro desse cara eu peço para ele fazer o seguinte, conseguir colocar o título. Exatamente isso que eu estou pedindo para ele fazer. Entrar, procurar o campo, clicar no campo e adicionar um novo placeholder aqui, né? Uma nova mensagem. E na linha de baixo, né, eu peço para ele procurar o placeholder, adiciona o conteúdo do seu post, ponto fill, entrar dentro do campo e digitar se passei no primeiro teste, eu consegui colocar o texto. Ok, e aí finaliza esse bloco de teste. No terceiro bloco de teste, eu vou verificar se ele consegue alterar esse drop-down da categoria. Então, eu estou fazendo o seguinte. Eu estou falando, então, para ele mandar uma requisição para a minha página, olhar a minha página e eu peço para ele esperar. Esperar o quê? Espera visualizar o campo de categoria. Então, aqui eu montei uma estrutura diferente. Eu peguei, criei uma variável chamada locador, que eu dou uma referência, né, para o Playwright. Pedi para ele procurar por todas as labels, mas todas as labels que contêm o nome categoria. Então ele vai lá, vai verificar aonde tem labels dentro do meu site e se essa label é categoria. Beleza. Depois que ele encontra essa categoria, eu pergunto para ele, ó, espero que esse locador ou essa label categoria, ela esteja visível, ou seja, esse campo aqui de categoria, ele esteja visível, tá? Beleza, esse é o primeiro teste, eu verifico se ele está visível. Depois, eu falo assim, ó, agora, além de esperar, e aqui eu vou mudar, porque agora ele espera alterar o campo de drop down. Ou seja, aqui agora eu crio uma variável chamada dropdown categoria. Eu passo para ele falando assim, ó, você vai procurar, então você vai pegar todas as labels que tem categoria. Quando você achar essa label, o que você vai fazer? Você vai pegar o que você achou, você vai selecionar a opção tecnologia. Ou seja, estou pedindo para o Playwright vir aqui na minha página, verificar se tem a label categoria. Se ele achar a label categoria, ele vai vir aqui, clicar e escolher a tecnologia. Beleza. Depois, o que eu faço? Depois que ele entra, clica, muda a categoria, eu falo assim, ó, agora eu espero que essa categoria contenha o valor tecnologia. E aí ele verifica, beleza, consegui localizar a label, cliquei dentro da label, alterei para tecnologia e agora ele verifica se realmente o campo que foi colocado é tecnologia, tá? O quarto teste, eu estou validando se esse botão aqui ele existe, tá? Ele está visível na tela. Então, o que eu faço aqui? Crio uma variável. Essa variável se chama visualizar botão. Eu peço, então, para o Playwright entrar dentro da página, buscar, né, pelo botão, pelo locador botão, e esse cara tem que ter um nome criar. Depois que eu dou essa referência para o Playwright, eu verifico se realmente esse botão está visível. Então eu jogo o inspect, que na verdade é uma função onde eu falo para o Playwright, ó, espero que passo a minha variável como argumento, né, que é o visualizar botão, que eu já coloquei toda a regra
dentro dessa variável, o que ele vai ter que procurar, e fala assim, ó, ele é visível na minha tela? Se ele passar, ele vai falar que é visível, se ele não passar, ele vai falar, não, não é visível, tá? E o último teste aqui, esse bloquinho teste, o que eu estou fazendo? Agora eu vou verificar, quando eu apertar, clicar no botão, ele vai enviar esses dados, né? No caso aqui, no meu HTML, eu vou até entrar aqui no public, vou abrir o post aqui, ó. No meu post, na minha página post, se eu vir aqui embaixo, eu tenho um script, tá? Eu tenho um script aqui. E esse script, eu mando aparecer uma caixa de alerta para verificar assim, ó, olha, para verificar se os campos, depois que eu apertei clicar, quais foram os campos e quais foram os valores desses campos que foram enviados, tá? Então, deixa eu voltar aqui para o meu post test UI. O que eu estou fazendo aqui? Criei então um bloco teste que vai testar isso. Dentro desse bloco teste eu setei um teste onde eu pego o quê? Eu uso uma funçãozinha chamada page.on dialog, que eu estou passando instruções, essa função ela passa instruções para o Playwright, ele vai ter que abrir uma caixa de diálogo para capturar as informações que eu coloquei em título, adicione o seu conteúdo post e categoria. Beleza. E aí eu criei uma variável chamada message, que vai ser igual diálogo.message, ou seja, ele vai capturar a mensagem após eu clicar no criar, tá? E aí eu falo, ó, espero então que a mensagem consegui colocar o título, ou seja, a primeira informação que eu coloquei aqui. A segunda, que contém, se passei no primeiro teste, eu consegui colocar o texto, que vai colocar nesse campo aqui. E a terceira é verificar se a categoria aqui da tecnologia vai aparecer. E aí eu peço para ele, ó, espere então capturar esses dados, armazenar esses dados e depois você retorna a mensagem. E aí o que eu faço? Criei então todas as estruturas e aí eu coloco então, faço a mesma coisa que eu fiz no teste anterior, que é o que? Procuro os placeholders de título e adicione o conteúdo do seu post e mando o Playwright escrever dentro desses campos. Consegui colocar o título, se passei no primeiro, acrescentei aqui, e o terceiro eu mando ele pegar a label categoria, selecionar a opção tecnologia. E aí depois eu dou um clique, né? Peço para o Playwright clicar no botão. E aí sim, ele verifica então a mensagem que foi gerada através do alert. Vamos rodar então esse teste. Vamos lá, deixa eu mudar uma coisa aqui. Beleza, agora ficou melhor. Ok. Vamos rodar o teste então. Playart teste. Aqui, teste post. Vou rodar os testes. Pensando, tá pensando. O primeiro teste rodando. Passou, segundo, terceiro, quarto, quinto passou. Ou seja, eu tenho 5 testes rodando, teste de UI. Ele entrou na página, verificou cada função, se realmente existe aquela condição, e aí ele me retorna como falha ou como passou, né? Nesse caso aqui, os 5 testes que ele fez, passou, tá tudo certo. Bom, da minha parte é isso. Muito obrigado.